Gente, eu tô aqui com o elenco da peça Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. Por que a escolha desse texto? E também, e por que a escolha dessas músicas para o espetáculo? Quem fala? Quer falar? Pode começar. Então. Bom, eu acho que a escolha, na verdade, eu estou nesse elenco substituindo um outro ator, mas o fascínio é sempre Nelson Rodrigues, que ator no mundo que não sonha em fazer Nelson Rodrigues. Pintou a chance, a gente corre lá. E também a escolha das músicas partiu mais da Fernanda Maia, que é diretora musical. É um trabalho que eles, há muito tempo, eles queriam desenvolver. Eles lutaram por esse trabalho há 13 anos, que eles foram tentando articular, encontrar um elenco, trabalho, desenvolver uma pesquisa, até que conseguiram realizar. Era uma ideia de pegar músicas do Djavan, do Chico Buarque, do Edu Lobo e mostrar como elas podem se encaixar numa peça, num clássico, né? E como elas podem revelar o que está por trás das personagens, né? Do pensamento das personagens. Sim, como elas poderiam ressaltar as sensações, as impressões que a peça traz, que a dramaturgia do Nelson Rodrigues traz, né? Então, não há mais nada pra se fazer se não chorar sob o cobertor. A gente queria que esse texto conversasse bastante com a nossa cultura brasileira. E foi isso que a gente quis, explorar uma nova possibilidade. Então, nós colocamos as músicas do Chico Buarque, do Milton Nascimento, do Djavan, para que essas músicas fornecessem elementos para novas leituras do texto e que o texto fornecesse elementos para novas leituras da música. E você, quando você começa a prestar atenção nos sentidos, né, você fala, ué, mas como é que a música parece que foi feita para a peça? Né? Então, isso foi muito interessante, isso foi muito legal. É muita responsabilidade fazer Nelson Rodrigues? eu acho. Todo dia, a gente nunca tem muita certeza. A gente ouve muito, a gente estuda muito, a gente pesquisa muito, mas todo dia a gente acha que será que é realmente assim? Então a gente vai um pouco na autoconfiança, a gente embarca. E foi muito legal, porque a gente ia criando cenas no que a gente levantava no processo da preparação de atores, né, de exercícios. E como que eram esses exercícios? Vocês podem falar um pouquinho deles? A Naná que é mais especialista nisso. Bárbara também fez muito, né, Bárbara? Fiz. Na verdade, a Inês trabalha com action, eu não sei se eu consigo explicar assim. Mas a gente trabalhava muito com a improvisação. E, muito, como a Naná disse, muitas dessas improvisações foram para a cena. Então, é muito você tá com a visão aberta, a visão paralela aberta. E tá muito ligado, assim. É como se os atores estivessem dentro de um aquário. Então, o que acontece de um lado, reverbera do outro e por aí vai. Ação e reação. Exatamente. Que é o jogo, que é o teatro. Orgânico. O trabalho que o Zé desenvolve procura mexer com o ator, mudar o registro do ator. Aquilo que a gente tem certos padrões que, se a gente bobear, a gente começa a repetir o tempo todo. E esse trabalho da Inês, do Zé, eles dão uma chacoalhada boa na gente, né? A gente gosta de sofrer um pouquinho, entendeu? Então, a gente gosta de mergulhar nisso. É verdade. O Zé é interessante, né? Quando você vê, você foi dirigido. Você está fazendo exatamente o que ele quer. Só que você nem percebeu. É verdade. Você fala, olha de onde eu parti, onde é que eu tô, né? Onde é que esse grupo tá? E vocês, gente? Vocês seguem fielmente o texto ou não? Vocês têm alguma liberdade para improvisar? É que antes de pôr o texto, existe toda uma preparação do Zé, que é a divisão do texto em unidades de ação, né? Que é Stanislavski, o próprio Zé diz isso. Então, esse é um momento de muito improviso. O elenco todo improvisa bastante nisso. E o trabalho da Inês também ajuda nessa improvisação. Uma coisa contribui para a outra. E a partir do momento, depois de muitos improvisos, é que vão surgindo, vai ao pouco colocando o texto em si. Mas é tudo em doses homeopáticas. Certo. Né? E aí, quando você vê, você já está com o texto, né? Você não tá decorou nada. apropriado, você se apropriou daquelas ideias, daquelas intenções, da circunstância. A nossa função, né? O nosso desafio é justamente chegar nesse autor, né? Nessa dramaturgia, na carpintaria daquele dramaturgo. Que bacana, gente. Olha, parabéns, sucesso para vocês, que vocês continuem viajando, que voltem para São Paulo.
Parabéns Que mesmo. o público venha. Que o público venha assistir, que é importante, né? A gente precisa do público. E muito obrigada. Obrigada. Valeu. Mas por alguém que a conheceu muito de perto, o nosso amigo Sabiá, assim chamado porque assobia como gente grande. Gente, eu tô aqui com o Ricardo Venturim, é o ex-aluno do Hector Studio SP Brasil e ele faz parte da montagem Senhora dos Afogados. Ricardo, que elementos do método você conseguiu utilizar nessa montagem dessa peça? Foi muito interessante que quando eu fui chamado para fazer essa peça, eu estava já no... Fazia um mês que eu estava lá no Hector. Então o ator, era muito interessante que o ator que fazia o Sabiá, na época, ele virou para mim e falou, olha, me mostrou toda a partitura, me mostrou toda a construção de personagem dele. E a gente conversou, falei assim, eu gosto muito do Sabiá dele, só que eu tinha uma outra visão. Sabiá, aí ele falou, não, vai na sua, confia. E aí o que eu apliquei? O Toninho foi a primeira inspiração minha para fazer o Sabiá, porque ele teve derrame, então ele teve todo o lado esquerdo paralisado dele, né? No caso dele é o esquerdo, enfim, eu fiz o Sabiá para ser o lado direito para dificultar, porque eu não sou canhoto. Então, para eu fazer bastante coisas com a mão esquerda, eu acabei aproveitando isso. Então, ele anda, na verdade, ele não sente nada, ele andava assim. Então, eu observei muito esse andar dele. E um dia, passando perto da 9 de julho, eu vi que tinha um vendedor de canetas que, além dele ter o lado paralisado, ele tinha a mão torta e ele só mexia um dedo, assim. Então, quando ele se emocionava, falava, então, pega o meu negócio, pega uma caneta, ele mexia o dedo, assim. Eu falava, poxa, então deve ser interessante. E ele tinha metade do rosto paralisado. Então, eu falei assim, bom, vamos entortar a mão e entortar o pé. Só que é difícil a gente começar a mancar com o pé. Então, eu comecei a exagerar bastante na época. Nas primeiras apresentações, eu levantava muito o meu pé aqui para deixar a perna toda reta. E aí empino um pouco o quadril para a esquerda. Esse joelho fica flexionado porque precisa exercitar muito a perna. Eu fazia muito alongamento. Antes tem um aquecimento que eu faço todo, um alongamento assim de meia hora praticamente, para eu pegar toda essa estrutura minha. E também quando eu termino, quando eu chego em casa depois de um banho, assim, eu faço um relaxamento também. Só o andar, pro equilíbrio, ele precisa ter um gingado também. As pessoas que têm o lado paralisado é interessante. Eu comecei a andar o dia inteiro na minha casa mancando desse jeito, né? Outra coisa que eu usei bastante do método foi... Eu me concentrei bastante nas memórias emotivas de várias coisas que teve o Sabiá. Usei muito o ser mágico. Então, fora a construção, fora os tiques que ele tem, ele mexe muito a boca, né? Muita gente acha que é dentadura que ele tem, que ele está desdentado, então tem alguns dentes ainda que estão moles. Mas assim... Eu adoro as mulheres do cais. Ai, como adoro. Mais ou menos isso. Então ele fica arrumando os dentes. Ele bebe, então a garrafa, a pinga dele, ele tem essa necessidade de estar sempre bebendo, coçando o saco. Isso é uma coisa fantástica. Uma mania. É uma mania. Então, assim, outro exercício de observação. Então, quando eu ia nos bar, assim, uns botecos bem fuleiros, então eu reparava, sempre tem aquela figura, assim, que não tem a mínima noção de higiene. Sei. E que mete a mão no saco de um jeito. Então, eu falei, aquilo dá um negócio, exatamente. Eu falei assim, um cara que vive no cais, com umas prostitutas decadentes, numa situação dessa, vai fazer... Ele decadente já, né? Exatamente, ele é a própria decadência. Não é? E aí que muito ajudou na construção dessa decadência do personagem. A voz eu comecei fazendo ela grave, só que isso machucava bastante as minhas cordas vocais. Aí foi uma outra contribuição do curso também com a Silvia Pinho. Obrigado, Silvia Pinho. Ainda preciso marcar uma consulta com ela. Que ela até mesmo me indicou, e foi muito interessante que no mesmo
no mesmo tempo, a Fernanda Maia, um dia eu cantando, ela falou: Rê, não faz essa voz, porque ela tá te Machucando. bastante. Então a voz do Sabiá era uma voz mais grave. Ela, oi, tudo bem? Esse menino. Aí começava a machucar muito. Então lá no dia que até a Silva foi, ela falou para eu afinar. E foi bem interessante, porque a pessoa, o homem, quando ele vai envelhecendo, a voz vai ficando um pouco mais aguda. Né? Então, aí a partir disso, que a voz do Sabiá começou a ficar mais aguda. E você que já fez outras peças, outros filmes, depois que você teve o contato com a atuação metódica lá no Hector Studio, você acha que o seu trabalho como ator mudou completamente? Nossa, mas muito, muito mesmo. Porque você tem uma outra visão da arte. A gente fica com uma visão totalmente, primeiro, mais profissional aqui no Brasil. Não adianta, todo mundo fala que segue Stanislavski, né? Todo mundo fala, é isso, é isso, é isso. Mas as pessoas, infelizmente, não conhecem por N fatores, enfim. E foi uma grande oportunidade de eu conhecer a técnica realmente, de fato. Tudo fez sentido. Todos os livros, tudo aquilo que a gente falava, coisas que as pessoas falavam, realmente ver a técnica como ela é. Legal, Ricardo. Olha, parabéns. Eu adorei o seu resultado aqui. Eu acho que eu fiquei muito contente de te ver com o Sabiá. E é isso, né? Obrigado. Eu recomendo, façam Hector. Façam Hector porque é uma coisa boa. Professores, alunos, quem quer fazer teatro, enfim. Cinema também. É isso aí. Obrigadão, viu? Obrigado. Tchau, Tiara Ju.